Pronto. Vamos lá, povo. Boa noite. Estão me ouvindo? Legal. Esperar o mestre entrar pra gente bater esse papo aí legal. Gente, enquanto o Ari não entra, compartilha aí com seus amigos, com a galera que precisa entender um pouquinho sobre razão, sobre emoção, a vencer os seus desafios. E vou tentar falar aqui o mais breve. Também te amo, Renato. Deixa eu ver aqui então. Tô vendo aqui por baixo, aqui pelo iPad. Vamos lá. A Cássia, C. Gomes, Calanguide, a Igreja de Caieiras, meu amor, a Vera Lúcia também, o Mário, a Flora Silva. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver aqui. A Rafa, Davi Prada, Isabel acabou de chegar. Galera, compartilha aí porque o assunto é muito top. Pastor Renan acabou de chegar. Ué, o Ari não tá me achando. Rapaz. Tudo bem, pastor? Aí, chegou. Agora Aí, sim. mestre, agora deu certo, né? Boa noite, a paz. Amém. Eu estava
eu tava no teu perfil, mas estava clicando na sua foto e não tava entrando. Não estava aparecendo ao vivo? Não. Aí fica entrando nas lives que você colocou nos stories, né? Certo. Foi bom mandar o link que aí fica melhor. É por isso que a maioria das vezes eu mando o link para o pessoal. Tô dando um tempinho pra galera entrar aí, né? Sim, sim. Agora já tem uns 5 minutinhos. A minha voz tá já baixa? Já tem amigos aí. Célia. Tô vendo a Renise. Faz tempo Renise. que eu vejo a Renise. Só gente conhecida. Só gente do bem, gente boa. Gente de qualidade. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo o Ari perfeitamente. Minha voz tá bem? Eu tô ouvindo bem você também, cara. Ah, legal, que bom. Tô ouvindo bem. Deixa eu ver aqui, alguém falou que tava baixa a minha voz, a Cássia. Ah, tá. Não, mas aí pode ser do falante dela, né? Às vezes tem que aumentar o volume dela. Legal. A Renise é minha consultora. Né? Ela é minha coach. E aí ela me deu uns toques. Ó, já fiz a barba, Renise, vê se você aprova. Já coloquei uma camisa melhor. Ela cuida. A Célia tá falando que realmente a sua voz tá baixa mesmo. A minha voz tá baixa? Ela falou que tá te ouvindo baixo. Vê se aumenta o teu volume. Vou aumentar aqui. Eu tô com o microfone. Melhorou? A minha voz melhorou pra vocês? Ficou mais alto, agora tá... Então tá bom. Aí ela te deu uns toques? É porque eu tenho uma limitação técnica, que na verdade tem a ver com a família, né? Porque eu tô fazendo aqui num lugar, né? Eu tô em casa, claro, e aí a bebê fica correndo em todos os lugares, assim, não tem como trancá-la, né? Ela fica para cima e para baixo. E aí eu preciso ficar num cantinho aqui, meio que escondidinho no sofá. Eu não quis justificar para a Renise, para não achar que era desculpa, porque coaching não pode dar desculpa, né? É verdade. Mas eu fiz um upgrade da consultoria que ela me prestou de hoje à tarde na live que a gente fez com o Dr. Roberto Devski. Aí agora eu tô mais apresentável, né? Afinal, agora também estamos de noite, então a gente precisa também ter essa preocupação. Grande Adil tá entrando na sala. Você já fez quantas lives? Pessoa sensacional. Hoje é a terceira. É puxado, hein? Bom, para quem trabalha com os neurônios com a mente, já deve estar acostumado a fazer bastante exercício. É o que eu tava falando para você, né? Assim, até em off, né? Boa noite, Adil. Adil, eu sou fã do Adil. Renise, Adil, a Célia, só pessoas especiais aí e outros nomes que eu vi aqui também correndo. Pessoas muito, muito legais. Tem algumas pessoas que, além de amigos, a gente acaba admirando, né? Verdade. Porque são pessoas que tem uma energia, né? Muito boa, né? Quem faz o meu mentoreamento é a Marcele, né? Na qual também você treinou bastante ela, né? Alguns dos treinamentos têm participado. Na verdade, a gente se ajuda, né? Um ajuda o outro, cada um com as suas formações, mas cada um ajuda conforme pode e conforme as suas qualificações. Sim. Legal, a Renise tá aí também, né? Como ela acabou de falar, você acabou de mencionar que ela tá te mentoreando. Seria uma boa também fazer uma live com ela. Tem conteúdo bastante. Tem muito conteúdo. A Renise, o problema é outro. O problema da Renise é a agenda, né, Renise? A Renise às vezes eu fico pensando que a minha agenda é complicada e eu arrumo tempo para fazer um monte de coisas que as pessoas não acreditam, né? Mas no caso dela, a agenda dela é complicada mesmo. Ela e o Roberto acho que estão ali, eu não sei quem que trabalha mais, porque o Roberto ele faz plantão em 2 hospitais, faz os treinamentos de constelação, faz lives, tá na imprensa, né? A gente meio que reveza, eu e ele, e é incrível como ele sempre está disposto a colaborar. Toda vez que a gente convida ele para participar em algum veículo, no caso da TV e tal, ele dá um jeito, né? Tá fazendo as lives diárias para ajudar as pessoas. É muito, muito bom, né? Muito legal. Célia, eu sou seu fã, tá bom? A Célia tá aí falando Gabriel. que... Obrigado, Gabriel.
Obrigado. Então, vamos lá, vamos iniciar nosso papo. Antes, vamos começar. Como de praxe, embora algumas pessoas, por mais que você seja uma pessoa conhecida, elas, pelo menos até uma galerinha nova da geração não te conhece, e por praxe, se apresente para eles, fala um pouquinho quem é o Ari, para eles te conhecer. Eu sou professor, né, professor universitário, dou aula na graduação e pós-graduação já há bastante tempo, mais precisamente 27 anos, e faço treinamentos e trabalho com comportamento, com desenvolvimento humano também já há um bom tempo. E aí já tive a oportunidade aí de treinar milhares de pessoas, seja em treinamentos ou em palestras também, já falei com bastante gente. E sou um apaixonado por pessoas, né? Eu busco contribuir sempre partindo do princípio que as pessoas podem melhorar sempre. Então, eu tô finalizando agora a minha 10ª pós-graduação, né? Tenho várias especializações em diversas áreas e também na formação acadêmica, essa coisa de mestrado, doutorado que acaba também me dando um pouquinho de profundidade em alguns conhecimentos. E sou fã de pessoas. Eduardo, aí olha, só gente importante nessa live. Eu tô vendo os nomes entrarem aqui, eu não tô acreditando, né? A quantidade de amigos que estão entrando. Até porque acho que o tema é atraente. Talvez não seja nem por causa da gente, viu, Juízo? Mas é porque... É verdade, é por causa do tema. Realmente o tema atrai. Principalmente nesse momento de confinamento. Primo João Paulo, muito bom também, muita gente, muito legal. Fico feliz aí pela audiência, né? De tarde eu estava com o Roberto, a gente estava vendo lá, porque a gente monitora, né, a quantidade de pessoas e tal, a gente vendo lá milhares de pessoas, comentários, eu falei assim, como que a gente vai conseguir responder? Mas a gente acho que falou tanto que o pessoal acabou não... Teve aí acho que umas 50 pessoas que perguntaram, fizeram colocações. Mas eu estou à disposição. Aí, basicamente, as pessoas me chamam de neurocientista, não sei porquê, mas acho que justamente por ser um apaixonado pelo cérebro, pelo comportamento humano, mas é Ari para os amigos, para as pessoas que estão aí que já me conhecem um pouquinho, eu basicamente sou um apaixonado por pessoas. Legal, então você encontrou outra pessoa que também, né, eu não sou só apaixonado, como amo, tento fazer da melhor forma possível, tento ajudar, né? Hoje eu sou coordenador de GCs, que são células, né? Grupos caseiros, né? Cultos nos lares. Sou responsável aqui pela liderança na Igreja Batista da Lagoinha. Então hoje eu treino e formo e tento cuidar dessa liderança. E é uma área que hoje eu tenho buscado muito, tento buscar bastante conhecimento, que é a nossa mente, e onde a maioria deles tem um pouquinho de dificuldade, né? E a gente teve essa oportunidade de estar fazendo uma live com a Marcele, né? A Marcele explicou um pouquinho, né? O tema era outro. E eu fiquei pensando, falei, vou ver com o Ari se ele tem um tempinho para que ele possa falar um pouquinho sobre razão e emoção. Antes de eu liberar para essa galera, Ari, as perguntas, eu estava estudando um pouco mais, porque é um campo muito amplo, né? Tem muita informação, embora a internet, por mais que ela tenha muita informação, nem sempre, né, ela é congruente, né? A gente precisa ver qual é a fonte que está buscando a informação. Mas tem uns pontos aqui que eu vou falar a respeito do nosso cérebro. Eu vi que ele tem 100 bilhões de neurônios, 100 trilhões de sinapses, 80% do cérebro é água, tem cerca de 1,5 kg, recebe 25% do fluxo de sangue, e ele é capaz de produzir a energia elétrica que acende uma lâmpada de 10 watts. Cara, como uma coisa tão compacta consegue fazer tudo isso? E ainda mais fazer a razão e a emoção. Perfeito. Ó, primeiro, me perdoe fazer uma correção aí na tua informação, porque aí é aquela coisa de a gente pesquisar na internet, né? Uhum. Existe um livro do Robert Lent, que publicou que é 100 milhões de neurônios, porque até então se acreditava que tinha aproximadamente 100 bilhões, né? Só que assim, embora acho que de bilhões para cima não conta muito, mas fazer uma correção até para didática, né, para quem está assistindo a gente, na verdade são 86 bilhões, hoje já está atualizado, 86, inclusive o próprio livro, ele não quis mudar o título,
mas aí ele colocou um ponto de interrogação na nova edição para poder fazer essa atualização. E também por conta dessa quantidade de células glia que são as células de proteína, né, que conduzem, né, que baseiam os neurônios, a gente por muito tempo acreditava que só usava 10% do nosso cérebro. Justamente por causa dessa relação. Porque como a gente tem uma quantidade muito grande de neurônios, mas tem uma quantidade muito maior de células da glia, então que se criou a ideia de que a gente atuava com uma parte só do nosso cérebro. Isso também é uma coisa que é mito, né, já acabou. Hoje a gente já sabe que a gente trabalha com 100% dele. Claro que determinadas áreas atuam para determinadas funções, né? Então ele é integrado. Então, por exemplo, se eu te perguntar alguma coisa, provavelmente você vai acessar uma área de memória de trabalho para poder responder por conta da linguagem, mas também vai entrar na memória de longo prazo para recuperar a informação que você precisa. E dependendo da pergunta, se ela for provocativa, ela pode também acessar o sistema límbico, que é responsável por alguma emoção que aquela memória traga para você naquele momento. E ainda, com o terceiro, que a gente chama de cérebro reptiliano, você pode ter um tipo de reação mais agressiva dependendo do questionamento que eu te fizer. Então veja que o cérebro, ele basicamente trabalha integrado, e por muito tempo a gente ficava, não, as emoções são de um lado do cérebro, a razão de outro, tal. Isso já faz um tempo que a gente não pratica mais, né? Então quando a gente fala de razão e emoção, muitas vezes a gente via essa figurinha das coisas de, assim, eu vou pintar, eu vou tocar alguma música, e aí então está relacionado a uma área, a um lado do cérebro, e hoje a gente já sabe que isso é folclore, né? Até porque já se mapeou o cérebro praticamente todo, né? Que foi um dos últimos órgãos que a gente mapeou. Então eu já fico bem tranquilo. Hoje a gente já conhece bastante, né, esse órgão e sabe que assim, efetivamente todas as partes do nosso cérebro são atuantes e cada uma serve para potencializar uma parte dos nossos comportamentos e das coisas que a gente está desenvolvendo. Então não existe esse desmembramento, essa divisão de razão do lado esquerdo e direito, emoção do lado esquerdo e direito, todo o cérebro ele trabalha em si, né? Isso. Assim, a razão, muitas vezes a gente liga o racional a uma área do cérebro que é essa área pré-frontal, que é a área a gente chama de neocórtex, que é a área superior do cérebro, que é a nossa mente. Então, quando eu vou desenvolver um raciocínio, essas brincadeiras que hoje nas redes sociais estão colocando, 3 multiplicado por 5, não sei o quê, taraná. Aí, quando desenvolve esse tipo de raciocínio, né, então, por um raciocínio matemático, tal, a gente está usando uma área de processamento do cérebro, uma área de organização. Mas ela não está, por exemplo, isolada. Então, eu posso, por exemplo, um professor de cursinho usa muito essa técnica no ensino médio, que ele faz o quê? Ele vai ensinar, por exemplo, alguma coisa na matemática fazendo uma música. Então, os professores de cursinho fazem muito isso para os alunos memorizarem, né, cantando. O próprio culto, né, se você pegar, por exemplo, na hora do louvor, a música ela vai entrar muito no sistema límbico, mas naquele momento você não está deixando de raciocinar, o tempo inteiro você está consciente. Mas lógico que as emoções elas vão aflorar muito mais, né? Por conta do papel da música e das áreas que a música atuam dentro do nosso cérebro. Então, não existe efetivamente uma área que só trabalha naquele momento. As sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, elas vão estar atuando 100% o tempo inteiro, logicamente com limitações, dependendo de área ou não. Então, quando um amigo ou um parceiro, um irmão fala para você, você é burro, você só usa 10% do teu cérebro, aí você seja inteligente e fale assim, não, na verdade, eu uso 100% do meu cérebro. O que pode estar acontecendo é que as minhas sinapses, por exemplo, em áreas de processamento, estarem um pouquinho mais demoradas, por exemplo. Entendi. Então, para mim poder entrar na questão chave, que é a razão e emoção,
Explica para nós um pouquinho a diferença, se há diferença, e se tem, ou quem trabalha com quem, entre o cérebro e a mente. Se tem alguma diferença, não tem? Um precisa do outro, como é o mecanismo do outro? É assim, se você imaginar, por exemplo, a mente, ela está relacionada a uma área, digamos, mais tecnológica, né, uma área superior. Então, a gente costuma dizer, as áreas superiores do cérebro são as áreas mentais, né? Então, quando a gente está falando de mente, a gente está falando efetivamente, né, dos nossos pensamentos e tal. Mas não existe muito essa coisa de... O Pedro Filetti aí também, um abraço, apresentador do programa lá da Santa Cília TV também está aqui. Só gente legal aqui, tô subindo aqui, tá subindo rápido, né? A gente fala, eu tento não perder o raciocínio, mas não perder a oportunidade de agradecer a participação, a presença dessas celebridades todas ali, além das pessoas todas que estão participando, um monte de gente aí do Marca Pessoal, do Arquitetando, muito legal tá vendo esse pessoal aí, né? Mas assim, na área mental, que é essa área superior, a gente tem uma área muito relacionada à razão, né? A questão dos processamentos das informações, tudo mais, a interpretação das coisas. Só que essa área ela não é isolada. Então ela é interligada eu costumo chamar de 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é um cérebro mais primitivo, que é um cérebro ligado à sobrevivência. Então ele é aquele cérebro que, assim, independente do que está acontecendo, ele vai fazer você respirar, fazer você sentir sede, sentir frio, ou seja, ele é digamos assim, o modo sobreviva do computador. Só que existe esse outro cérebro, que é esse que eu chamo do terceiro cérebro, o neocórtex, que ele trabalha atuando junto com o sistema límbico, que é o cérebro responsável pelas nossas emoções, entre outras coisas, e o reptiliano. Então, assim, quando você traz uma informação para a tua mente, muitas vezes ela também vem carregada de emoções. Então não existe como a gente pensar na razão e a emoção como coisas desconexas. E que por muito tempo, inclusive existem vários livros, né, que tratavam disso, livros mais antigos, que até hoje com o conhecimento que você tem de neurofisiologia se tornam até obsoletos, justamente por causa disso. Porque se a gente pensar aí, eu estou vendo a Fátima, tem psicólogos aí, tal, participando também da sala, né, a Renise, a gente tem que pensar o seguinte, que quando você está participando de determinadas atividades que envolvem a tua mente, ou seja, o pensamento em si, a tua área mental, ela não vai, por causa disso, desligar as emoções. O que a gente tem que entender é que, como a mente, muitas vezes, faz processos que estão relacionados à razão, ou seja, processos matemáticos, vamos dizer assim, fica mais fácil para as pessoas entenderem, às vezes a gente acaba deixando de lado o que as emoções estão falando. Um exemplo, você pode olhar para uma pessoa e falar assim, eu não gostei daquela pessoa. Quem falou isso para você foi a intuição. Então a intuição, que é relacionada às emoções, a intuição está ligada lá no sistema límbico também. Então a mente, ela estimula e o cérebro ele aciona? Seria isso? O cérebro é o todo, né? A gente não tem uma mente fora do cérebro. É porque quando a gente fala de cérebro, a gente está falando do encéfalo, né? Vamos imaginar um cérebro, o físico, né? O hardware. É a mesma coisa que a gente está aqui falando no celular agora. Quer vir aqui, filha? Minha filha está aqui do lado. Ela fica aqui curiosa, né? Mas aí na hora que eu chamo, ela foge, né? Mas assim, na prática, a gente tem um celular, um aparelho, um smartphone, que é o hardware, então é o encéfalo. Só que ele está rodando um sistema operacional, que é o software. Vamos considerar que o nosso cérebro, ele é o hardware, e a mente é o software. Tudo bem? Então não é uma coisa que é uma e outra, uma coisa separada da outra. Eu, por exemplo, eu só consigo ter pensamentos porque o meu cérebro funciona. Então, por exemplo, e até tem um livro bom de neuropsicologia, que fala sobre, do Antônio Damasio, que ele fala sobre lesões que o cérebro tem. Por exemplo, uma pessoa teve uma isquemia ou teve um AVC um pouco mais grave, e aí ele lesionou uma parte do cérebro que afetou algumas áreas da mente dele. Então, por exemplo, ele não consegue mais ter um raciocínio, ele não consegue ter pensamentos normais, vamos considerar assim, chamar de normais,
E por causa dessa lesão, ele começa a sentir uma sensação de perseguição, ele começa a ter surtos. E assim, não foi porque ele ficou confinado, não foi nada que a mente provocou, foi uma lesão neurológica que chegou naquele quadro. Então, o cérebro, que é o todo, né, que vamos pensar assim, a nossa cabeça, né, pensando como cérebro, eu sempre gosto de dividir as 3 partes, mas o cérebro, ele tem essa questão que é, assim, ele precisa estar saudável para que você tenha bons pensamentos, porque a mente, né, que são os pensamentos, inclusive a Jaque está falando a questão da esquizofrenia e tal, existem quadros que são quadros que a gente colocaria dentro de um quadro psiquiátrico, por exemplo, que muitas vezes é uma deficiência física e química do cérebro. Então, assim, o cara tem um problema mental, que às vezes o problema mental que ele encara, né, que ele está sofrendo, é um problema, por exemplo, de falta de cálcio, falta de potássio, e aí ele não produz as sinapses do jeito que ele deveria produzir. Então é interessante de a gente pensar que o mental e o racional, eles estão dentro do mesmo hardware, né? É o nosso cérebro. Porque aí a gente ainda poderia incorporar uma outra questão que muita gente desconsidera. Tem gente que acha também que neurônio só tem no cérebro. A gente tem células nervosas em todo o corpo, né? Inclusive no coração, né? Hoje se fala muito de biofeedback e tal, que é essa questão da impedância, né, da sintonia dos neurônios do coração, do estômago e tal. E a gente tem o sistema nervoso central. Então, por exemplo, quando eu belisco uma pessoa, o fato de ela sentir dor significa que neurônios naquele lugar, né, células nervosas, foram realizando sinapses e chegaram no cérebro e o cérebro falou, poxa, eu estou sentindo dor. Então, a dor, por exemplo, é um sinal de algum órgão que não está funcionando bem, né? E aí emite para o cérebro. E aí o que o cérebro faz com a dor? Opa, preciso tomar um remédio. Opa, tem alguma coisa errada. Então é a mente funcionando. O que a gente vive hoje, que eu acho que talvez seja o assunto que motivou a gente a falar entre razão e emoção, é que hoje a gente está vivendo, por exemplo, uma realidade de confinamento, onde a gente acaba tendo muito mais pensamentos, a gente acaba pensando muito mais, colocando a mente para atuar, muito mais do que o necessário, e acaba criando coisas. Então a gente fica assim, poxa, será que eu vou pegar doença? Será que vai contaminar? Quanto tempo? E a economia? Como que vai acontecer e tal? Então, muitas vezes, a gente vê, ó, a Célia está colocando até a questão da idade, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa saúde, que não é sedentária, ou seja, que tem um bom grau de alimentação, e aí, portanto, o nível de oxigenação no cérebro dela é bom, e controle glicêmico é bom, essa pessoa vai ter uma longevidade muito grande, né? Por isso que a gente fala muito assim, né? Os rins são os órgãos que são responsáveis pela longevidade de um ser humano, né? E lá também tem células nervosas. É engraçado, né, de pensar. E aí, dependendo de como o rim funciona, a pessoa vai ser mais lúcida ou menos lúcida. Então, quando uma pessoa começa a ter problema, por exemplo, de problemas nos rins, por exemplo, é muito comum ela começar a ter problema também de memória. Por quê? Porque começa a faltar alguns ingredientes, alguns nutrientes para a memória funcionar. Eu não sei se eu estou sendo muito técnico, Joilson. De repente a pessoa vai ficar com medo, daqui a pouco tá todo mundo indo embora, né? Eu estou entendendo porque, obviamente, que eu aprendi algumas coisas, principalmente quando a gente fez alguns treinamentos, né? Participei de alguns treinamentos. Eu vou tentar até usar os termos que as perguntas me fazem, as pessoas me fazem, para poder explicar melhor para eles, né? Até que tentar ilustrar a respeito disso. Então, claro. Que todos nós estamos em casas, a gente é bombardeado com um monte de pensamentos. Por exemplo, né? O que a galera se preocupa mais hoje com a pandemia? É o seu emprego, se faltar dinheiro, como é que vai pagar as contas, né? As suas responsabilidades começam a bombardear de pensamentos, como é que vai ser daqui a 1 mês, 2 meses? Como é que é isso? Como que isso é trabalhado na nossa cabeça, na nossa mente? Então, assim, o grande problema no caso do cérebro é que a mente ela vai trabalhar independente do que está acontecendo no mundo real. Então, assim, é muito comum a gente elaborar pensamentos o tempo inteiro que não necessariamente vão se realizar. A gente chama isso no popular de preocupações,
Então, assim, por que as pessoas se preocupam em perder emprego, se preocupam com isso, se preocupam com aquilo? Porque a mente está trabalhando o tempo inteiro em termos disso. Não é um pensamento que fala assim, eu estou querendo pensar agora. A gente faz em programação neurolinguística, a gente faz um exercício super bobo que é assim, né? Quem está assistindo agora, eu vou falar para vocês não pensarem numa banana. O que aconteceu? Todo mundo deve ter pensado numa banana. Né? Então o cérebro funciona um pouco assim. Tem coisas que falam, eu não consigo parar de pensar naquilo. Muitas vezes a insônia está relacionado a isso. E por que o cérebro fica processando o tempo inteiro aqui nessa área das ideias, né? Na área mental? Justamente porque está em desequilíbrio essa questão da oxigenação e da glicemia. Eu gosto muito de ser, quando eu falo para a imprensa, eu costumo dizer que o cérebro é oxigênio e açúcar. Se você tiver com falta de oxigênio, você vai acabar compensando no açúcar. Então você acaba comendo muito mais alimentos, por exemplo, carboidratos e tal, para poder compensar essa falta de oxigênio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não está respirando bem, e conforme a gente... E por que a gente não respira bem? Porque aí a gente começa a se preocupar. Em geral, uma pessoa preocupada, você vê quando a pessoa está preocupada, um amigo seu, como que a gente identifica? Porque a pupila dilata, a respiração está mais ofegante. O corpo fala, né? Então, assim, o corpo fala. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reeducar, começando pela respiração. Toda vez que a gente fala com nutricionistas, nutrólogos, falam, vamos reeducar, tem que fazer uma reeducação alimentar. Eu sempre digo que antes de a gente fazer uma reeducação alimentar, a gente tem que fazer uma reeducação respiratória, vamos dizer assim, né? Que é uma reeducação mental. Então começa por uma disciplina na respiração, começar a respirar mais profundamente, mais tranquilamente, aí automaticamente você já fala menos acelerado, você vai tendo uma pausa e uma paz, né? Então a respiração te traz isso. Conforme você começar a equilibrar a tua respiração, aí você vai estar preparado, por exemplo, para melhorar a tua alimentação, porque conforme melhorar o grau de oxigenação, você automaticamente vai sentir menos necessidade de alimentações, principalmente dos açúcares. Inclusive tem uma área no cérebro que é responsável pela saciedade, né? Então quando você está respirando mal, esse elemento ele é como se não estivesse funcionando. E aí você fica o tempo inteiro, não sei se você já reparou, pessoas ansiosas elas comem o tempo inteiro, em geral, né? E por que esse transtorno, né, que acaba se transformando até num transtorno alimentar? Porque a pessoa ansiosa ela libera um caminho para ela desenfreadamente fazer algo. Comer, sei lá. A maioria comida. Porque esse gatilho, né, que é uma área do cérebro, ele está desequilibrado. E assim, o que precisa? Então, assim, a gente tem aí para falar assim, friamente, né, de dopamina, serotonina, melatonina. Existem alguns transmissores, né, neurotransmissores e alguns hormônios que o corpo produz. E conforme você começa a diminuir o grau de oxigenação em algumas áreas do cérebro, ele vai pedindo açúcar para compensar. Então chega uma hora que você, por causa desse desequilíbrio, já começa a não produzir tão bem. A outra coisa é o sono. Eu já começo a ter dificuldade de produzir melatonina, aí eu já começo a ter insônia. E aí por quê? Porque em geral as pessoas vão comer muito doce, tá assistindo televisão. Eu tô lá fazendo maratona de Netflix e tô comendo doce. Aí termina a maratona e fala, agora eu vou dormir. Não vai dormir. Porque enquanto esse açúcar... Tá explicado. Pô, tá cheio de insônia aí. E aí entra a questão até da própria... da religiosidade, da fé. Muitas vezes as pessoas acabam buscando, por exemplo, na oração, né, que eu considero, para mim, a oração ela é um caminho para chegar em áreas do cérebro, da mesma forma que alguns praticam meditação, que é o momento que você regula a tua respiração. Pega qualquer colega seu, qualquer amigo seu, e você também, faça esse exercício. Começa a fazer oração, então às vezes a gente reúne um grupo, tá todo mundo agitado, fala, vamos fazer uma reza aqui, vamos rezar um Pai Nosso, ou então vamos fazer uma oração, aí de repente pede a palavra. O que acontece? Dá uma acelerada, dá uma acelera, né? Entendeu? Todo mundo relaxa. Na verdade, e aí é incrível, Juízo, não querendo só para fechar, que em geral, quando as pessoas estão muito agitadas, principalmente aquela pessoa que está mais agitada, conforme começa a oração, o que acontece com essa pessoa? Vem as emoções.
Então a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a se emocionar. E por que vem as emoções? Porque aí está melhorando a respiração. É incrível, né? Como uma coisa está relacionada à outra, né? Então essa coisa de a gente ligar a questão religião, né? Poxa, mas então a oração é importante, né? A questão da fé é importante. É porque, no geral, quando uma pessoa está fazendo uma oração ou ela está meditando, ela consegue melhorar o metabolismo do cérebro dela absurdamente. Absurdamente. Tanto que a gente vê, tem até alguns livros, né, publicados, pesquisas científicas em relação a pastores, padres e até mesmo monges e tal, que vê o cérebro dessas pessoas, é um cérebro completamente diferente, porque o grau de oxigenação deles é muito elevado, melatonina, dopamina, serotonina, é tudo super equilibrado. Na hora que tem que vir a adrenalina para fugir, né, ou para reagir, a adrenalina vem. Não é uma pessoa que, o cara está meditando e aí ele nunca vai conseguir, né, ele fica zen. Não, não. Na hora que tem que reagir, ele vai reagir. A adrenalina vem também. Por quê? Porque ele está equilibrado. Ele tem consciência dos movimentos dele, da mente dele. E como é que... Vou até trazer uma pergunta de que me fizeram, né? Eu passei a respeito do conhecimento que eu tenho. Então, conforme as pessoas fazem a leitura, ou ela quer estudar, seja o que for, por que ela tem uma dificuldade de fazer decorar, de poder armazenar aquele conhecimento? É por falta desse exercício? Aí é uma outra questão, que assim, se você precisa das áreas superiores do cérebro, precisa da mente, por exemplo, para prestar atenção, eu sempre brinco, né? A maior parte das pessoas, quando faz curso de memorização, as pessoas falam assim, poxa, como que a gente consegue ter uma boa memória? Acreditem, a maior parte das pessoas não tem problema de memória, tem problema de atenção. Hoje em dia o mundo está muito acelerado, então, por exemplo, eu estou aqui conversando contigo, aí está aqui no chat um monte de gente fazendo perguntas, as pessoas escrevendo. Então, de repente, se eu não me focar na conversa contigo e começar a cair nas perguntas, o que vai acontecer? De repente eu me desliguei. Então, uma pessoa chegou para você e falou assim, foco e principalmente atenção. Porque se uma pessoa falou o nome dela agora para você e você não estava prestando atenção, daqui a um tempo você fala, nossa, eu não lembro o nome daquele cara. Na verdade, você nem prestou atenção quando ele falou. Então, muitas vezes a gente tem um problema que é assim, eu não estou prestando atenção na aula, eu não estou prestando atenção no que eu estou lendo, e aí o que vai acontecer? A gente acha que está com problema de memória. Então, a memória pode vir como um problema, mas numa segunda instância, que é o hipocampo, que é uma área importante para a memorização, ele, por exemplo, não está bem oxigenado, o cérebro não está saudável, não está tendo uma boa alimentação, e aí, claro, tem problema de memória. Mas, em geral, que eu tenho visto, principalmente pessoas ansiosas, elas não têm problema de memória. O ansioso, em geral, não é problema a memória. O problema dele é a falta de atenção, porque ele já está num campo tão acelerado, ele está pensando no futuro o tempo inteiro, que quando você está conversando com ele aqui, já foi. Uau! Então a gente gasta energia toda errada. A gente vai e libera a energia do nosso cérebro, a gente se emociona errado, a gente carrega uma coisa que não é para carregar. Nossa, é muito doido. Eu preciso estudar mais o cérebro. A Fátima Bernardo, ela tá até aí, ela colocou aqui uma questão que é muito, muito legal, né? Que é até para reforçar o que a gente está falando, que a compulsão alimentar, ela acaba sendo uma forma de compensar algo, né? Em geral, a gente leva essa compensação para o lado emocional. Então, assim, eu não estou bem com a autoestima e eu vou acabar me alimentando, tal, para compensar. Mas por incrível que pareça, Fátima, assim, hoje a gente já tem bem essa relação. Até eu tive ali, assim, digamos, o privilégio, né, de fazer. Eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia, que a minha tese foi sobre transtornos alimentares. E aí eu pesquisei bastante essa questão da relação da oxigenação e da alimentação. Então é muito engraçado que muitas vezes essa compensação é uma compensação justamente da respiração. Então, assim, eu estou respirando mal, aí eu acabo comendo mal, e aí como eu não estou comendo bem, eu acabo ficando ansioso e aí como mais. Aí cria essa armadilha, cria um gatilho de estar sempre comendo para tentar compensar alguma coisa. E em geral, a gente acaba caindo e acaba entrando nas emoções. Porque como eu estou comendo mal, em geral as pessoas que têm um grau de oxigenação ruim e um excesso de açúcar, em geral as pessoas que têm transtornos, por exemplo, alimentares, ou uma pessoa diabética que não está com a diabetes equilibrada, em geral essas pessoas vão ter problema de autoestima muito grande.
Por quê? Porque aí essa compensação, Fátima, acaba sendo justamente isso. Né? Eu estou colocando mais açúcar do que eu precisava. Só que o açúcar é um veneno para o nosso sangue e um veneno para o nosso cérebro. Porque ele também está fazendo com que as sinapses tenham dificuldade. E aí, por incrível que pareça, a pessoa que consome excesso de açúcar, essa pessoa em geral vai ser procrastinadora, ela vai ter autoestima baixa. Por isso que hoje em dia já existem até alguns profissionais de RH, eu não sou muito favorável a isso, mas quando a pessoa vai fazer uma entrevista, se por acaso o candidato for diabético, né, e não for controlado, a pessoa já descarta o candidato, porque em geral a pessoa que sofre desse tipo de problema é uma pessoa que é menos resiliente, que é uma pessoa que procrastina muito, e aí, logicamente, como a gente precisa de uma atitude hoje em dia no ambiente de trabalho mais proativo, uma pessoa com mais atitude, mais sangue nos olhos, aí o diabético acaba ficando para trás numa seleção. Uau, incrível cara, isso, né? Nossa, demais. Incrível. Principalmente quando você falou a respeito do açúcar para nós, né? Eu tô até vendo a minha esposa colocando a carinha aí, esse Molt Mahave é minha esposa, porque ela gosta de um doce que, meu Deus do céu. E assim, então por que as pessoas hoje, eu não creio que não é só o açúcar, né? Ela não só procrastina, né? Como ela acha que não vai conseguir. Por exemplo, eu tenho uma liderança, eu cuido praticamente de 40 pessoas hoje. Hoje eu tenho que ter um cérebro, eu tenho que ter a minha razão, minha emoção equilibrada para que eu possa, né, eu passar todo tipo de treinamento, todo tipo de estudo. E quando você está falando a respeito de tudo isso, quando a gente recebe uma coisa contrária, a primeira coisa que eu olho, né, eu paro, não respondo, respiro, porque se eu der uma resposta de imediato, obviamente vai sair aquilo que não tem nada a ver e faz um estrago no meio daquela situação. E eu tô vendo que a respiração ela ajuda muito, né? E aquelas pessoas... Esse exercício de contar até 10, né, que os mais antigos... As pessoas não tinham doutorado em neurociência, mas já sabiam, olha, conta até 10. Né? Por quê? Porque tem que respirar. Né? Porque aí você consegue trabalhar os 3 cérebros. Funciona bastante. E aquelas pessoas que ela se explode, que ela não tem controle, chuta o balde mesmo, como é que funciona esse cérebro dessa cidadão? Ou é persona mesmo, não tem nada a ver com o cérebro? Como é que é isso? Assim, existem pessoas que vão estourar por situações diferentes. Por exemplo, como eu falei, um monge budista lá que a gente brinca, que é um cara super zen, uma pessoa que pratica meditação todos os dias, tá? Uma pessoa que, de repente, poxa, eu faço, por exemplo, você pega uma psicóloga, a gente imagina, poxa, a pessoa é psicóloga ou um neurocientista e tal, essa pessoa não vai estourar nunca. Vai. E se fechar lá no trânsito, de repente corre o risco de xingar a pessoa. Né, de ofender a pessoa. Mas por quê? Porque existe o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, que é o cérebro animal, né, o nosso cérebro animal, ele é feito para essas reações mesmo. O problema é que se a gente tem um controle maior das nossas emoções, que aí é o sistema límbico, a gente consegue, com a nossa racionalidade, entender os momentos que a gente vai explodir ou não. Então não é para não explodir. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, pô, do jeito que ele tá falando, ele deve ser genial, não briga com ninguém, é sempre tudo lindo, maravilhoso, não vai explodir, não vai ter insônia e tal. Não, só que o equilíbrio permite que você menos vezes exploda. Agora, por que a gente explode? Porque em geral, quando a gente... Entendi. Agora a explosão em geral está ligada ao cérebro reptiliano, que é a reação. Por exemplo, que a gente chama de cérebro reativo. Então, um exemplo, eu já tive um problema de um cara puxar a arma e levar um tiro. Um exemplo. Então, assim, na hora que eu vejo um cara com uma arma, eu já fico com medo, eu já saio fora, já vou fugir. Aí eu nem penso. Então, tem vezes uma pessoa vai ser assaltada e ela reage e fala, mas essa pessoa não podia reagir, né? Que absurdo, porque ela reagiu. É porque ela não foi racional. Porque aí o cérebro reptiliano falou mais alto. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica com a sensação assim de que uma pessoa vai se preparando emocionalmente, uma pessoa super inteligente, um intelectual não vai ter esse tipo de reação. Não, existe intelectual grosso, existe intelectual como eu posso dizer, sem educação, né? Então não é porque a pessoa tem um bom conhecimento que não significa que a inteligência emocional dela seja 100% também. A diferença é que eu acho que todo mundo que está nos assistindo tem que entender que inteligência emocional também se pratica e melhora. Da mesma forma que desde a criancinha a gente vai
para a escola e estuda para poder saber matemática, depois física e depois geografia, saber tudo isso, a inteligência emocional também se desenvolve. Então, existem pessoas que eu conheci em determinados momentos da vida que eram pessoas extremamente reativas, que viviam sofrendo e hoje são muito mais temperadas, são muito mais equilibradas, né? Aí até me permite aqui colocar, porque a Fátima colocou aqui, ó, tem essa ligação e também a compulsão alimentar muitas vezes ocorre para compensar faltas, tristezas, traumas. Exatamente, ô Fátima, é bem esse reforço, como eu já falei, assim, não é só a questão da compensação, é porque quando a gente fala do açúcar compensando o oxigênio, em geral, quando a gente já não está respirando corretamente, ou seja, o cérebro já não está em equilíbrio, em geral vai atuar no sistema límbico. Então, assim, as pessoas com autoestima mais baixa, elas vão acabar se alimentando, se presenteando, porque às vezes a gente fala de compulsão alimentar, mas existe também o consumo, né? Pessoas que compram por impulso, tal, que também é para compensar. Eu, por exemplo, eu levei muita porrada do meu chefe hoje. Aí eu chego em casa, o que eu faço? Ah, vou tomar um pote de sorvete. Ou então terminou um relacionamento, aí vou lá, vou comer um doce. Né? Para quê? Para compensar aquela perda, aquela tristeza. O grande problema é que, em geral, as pessoas que criam esse gatilho, né? A Fátima sabe disso, né? Profissional. Em geral, as pessoas criam esse gatilho, elas ficam nessa armadilha por muito tempo. Então, em geral, elas acabam tendo, por exemplo, problema de obesidade, depois outros problemas de transtornos alimentares, por causa dessa tristeza. E aí uma coisa puxa a outra, porque aí a pessoa triste começa a se alimentar mal, aí ela vai ficar fora de forma, aí ela começa a se fechar, isolar dos grupos, e uma coisa puxa a outra. Aí ela fica isolada e ela vai ficar mais triste. Aí, em geral, você vai ver pessoas que têm problema de obesidade mórbida, que tem, ou se for ao contrário também, às vezes a gente fala de anorexia, de outros transtornos alimentares, a gente vê essas pessoas com dificuldade de relacionamento pessoal. Te fazer uma pergunta aqui, as pessoas que têm medo ou algum trauma, sofreu algum tipo de trauma ou carrega algum trauma, ela tem a tendência de paralisar, de não avançar. Isso é o quê? O dano ou algum trauma causa alguma sequela no cérebro ou barra algum, sei lá, algum processo que ela não consegue desenvolver. Por que isso? Porque sempre as pessoas sempre querem colocar mão, não é colocar mão, ela sempre entra no trauma, né, que as pessoas vivem para que ela possa ser liberada, para que elas possam ser desprendidas, ou porque tudo isso tem a ver com perdão, entendeu? Como é que você trabalha a respeito de tudo isso? Assim, é complexo isso que você colocou, né? Mas assim, vamos separar um pouquinho. Primeiro a questão do perdão, né? Vou começar de trás para frente. Até tem algumas coisas na neurociência que hoje já está muito claro a questão do perdão, da produção de alguns hormônios que o cérebro realiza, né? Então ele produz produz hormônios, né? Ou vamos chamar de neurotransmissores, quando eles estão num processo de perdão. É mais ou menos assim, resumidamente. Quando alguém me faz alguma coisa e eu perdoo essa pessoa, no momento que você perdoa, você também se liberta. E nesse momento, a gente tem uma produção de alguns hormônios muito, muito importantes, né? Agora, quando eu trago esses traumas, muitas vezes, quando a gente fala trauma, é um pouco complicado usar esse termo, né, tecnicamente, mas quando a pessoa tem algumas memórias, em geral essas memórias vêm porque elas estão ligadas a emoções. Por exemplo, o próprio cérebro reativo, a mente reativa que a gente fala. Eu tive um cara que me traiu lá atrás e ele falava sempre para mim, pode confiar que vai dar tudo certo. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa hoje no presente, e a pessoa fala, pode confiar que vai dar tudo certo, eu já fico com medo. Porque já disparou aquele gatilho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem essa relação que a gente está reagindo com uma pessoa por causa de outros relacionamentos. É muito comum nos relacionamentos, por exemplo, entre casais, as pessoas viverem os ex-relacionamentos. Então, por exemplo, um casal que poderia dar super certo, só que a moça ou o moço não confiam no outro, porque já foi traído no passado. Então, aí a pessoa fica assim, poxa, mas vai acontecer de novo. Então, no outro relacionamento, quando eu me entreguei mais, eu acabei sofrendo. E aí, como eu não quero sofrer, aí então eu vou me reter mais. Veja que, de novo, processo de aprendizagem, eu aprendi com aquela experiência, mas principalmente ela me causou uma emoção. E isso a gente chama de eneagrama.
Então, quando existe um enneagrama, ou seja, quando fica encapsulado uma emoção, seja positiva ou negativa, e aí o processo que aquilo gerou volta para mim, é o gatilho, aí aquela emoção vem de novo. Então, toda vez que eu ouço uma pessoa falando, oh, pode confiar que vai dar certo, eu já começo a tremer, já vem aquela emoção de novo. Por quê? Porque o gatilho está naquilo. Sim. Aí onde que entra a terapia, né? Onde que entra, por exemplo, a psicologia, onde que entra, né, em alguns momentos, quadros um pouquinho mais conflituosos, técnicas como o EMDR, própria constelações sistêmicas, constelações familiares. Aí entra, em alguns momentos, a parte química, que aí tem que entrar com psiquiatria também envolvendo. É o quê? É justamente de ressignificar isso, de dar um novo significado. O que às vezes a gente ouve no coach, por exemplo, ou na programação neurolinguística mesmo, é que tenta ressignificar isso através da oralidade, através da verbalização. Então, por exemplo, existe uma pessoa que vai te conduzir para fazer com que você perceba que aquele trauma, né, aquela experiência, aquela memória que você teve quando era mais jovem, agora você não vai mais precisar ficar com medo porque agora você é adulto. Você não vai mais passar por aquilo. Ou seja, eu vou dar um novo significado para aquilo. A questão é que, por exemplo, eu gosto muito do MDR, porque no MDR você consegue, por exemplo, acessar memórias e ressignificar, às vezes sem a oralidade. Então, por exemplo, é uma técnica que é aplicada, por exemplo, tem que ser profissional, né, psicólogo, tal, profissionais da área ou psiquiatria, mas é uma técnica muito legal de ver como as pessoas, e aí eu já tive a oportunidade no programa de entrevistar alguns dos grandes nomes do mundo, né? Trabalho direto com o Roberto, que atua nessa área também, do Roberto Devsky, mas a gente vê pessoas, por exemplo, com autismo, que não conseguem verbalizar e que têm esses traumas, e através do MDR, que basicamente o MDR é um movimento ocular, né, que você faz uma técnica que você consegue acessar aquelas memórias e ressignificar, sem a pessoa ter que verbalizar. Então, por exemplo, se você foi molestado quando pequeno, e aí às vezes numa terapia, numa técnica tradicional de consultório, que a pessoa já está lá há muitos anos e não consegue colocar isso para fora, né, de repente numa técnica dessa, seja por uma hipnose ericksoniana, ou seja por um MDR, ou por uma constelação, você consegue trazer isso à tona, e aí a pessoa limpa isso. Ela desaparece com esse enneagrama. Na verdade, não é nem desaparece, ela realmente deixa aquela área saudável. É muito incrível. É incrível, assim, como a tecnologia da neurociência já está bem aprimorada, né, para fazer um monte de coisa. Né? Então, bem legal. E, assim, que tem esse ganho, na verdade, né, muita atenção, né, a neurociência, não só a neurociência, a psicologia cresceu muito, porque tem muita gente doente emocionalmente, com doença na alma, vários tipos de doenças aí que têm surgido, mas a maioria delas é tudo emocional. Eu sou uma das pessoas que cuido de muita gente que emocionalmente elas estão tudo com seus desafios. E a maioria delas são esses traumas, são essas experiências que elas viveram lá atrás. Deixa eu só falar uma coisa, Ari. A minha filha está aqui, ó. Não, tranquilo. Tudo bom, bebê? A gente está chegando no final, né? Que tem algumas perguntas, um monte de perguntas aqui. Gostaria muito de te fazer, de repassar para você, mas se cair, eu só retorno rapidinho, você responde e a gente encerra, tá bom? Tá bom, tá bom. E também fico à vontade, e também fico à disposição, meu Instagram é Ari Brito, né? Então, as pessoas que quiserem depois mandar para mim, fica muito tranquilo, né? Eu agradecer também, eu tô vendo que a Fátima já estava na live com o Roberto Devsky, tá aqui e tal, ela participa muito ativamente, até faço, aí depois deixo a sugestão para você fazer uma live com ela também, porque ela participa muito ativamente, né? Muito legal. E ela está colocando aqui que trabalha com transtornos alimentares também, com a questão da obesidade. Muito legal, muito legal. É um grande prazer, Fátima. Fátima, eu vou te seguir aí, pode ter certeza que eu vou agendar, que muito me interessa isso. Não só para obter o conhecimento, mas também para passar para a liderança aqui. Deixa eu só terminar a minha fala para eu poder fazer as perguntas. Gente, caso caia, eu retorno rapidinho. E o mestre ele responde as questões e a gente finaliza. Então, dando ênfase a tudo isso, por isso que quando eu sento, eu converso muito, eu tento fazer com que aquela pessoa ela externe tudo aquilo que ela viveu. E, a pessoa ela melhora
X%, porque ela externou aquilo tudo, né? Ela armazena aquilo dentro dela, aquilo fica, sei lá, ruminando. Fora esse exercício de fazer com que ela externe, qual outro que você indica para nós para que a gente possa fazer com que essas pessoas vençam não só esses traumas, os medos, essa Então, ansiedade? assim, existe dentro da psicologia positiva uma técnica que se chama Carta da Gratidão, que até eu sugiro aí para vocês fazerem, já que a gente está no momento de Páscoa, e é um momento bem especial de agradecer, né? Eu até estava ouvindo uma história que, não sei se vocês viram rapidamente, né, para não consumir o tempo aí esses últimos minutos, mas um senhor que estava no hospital, e aí o médico falou para ele, não sei, acho que todo mundo deve ter visto isso, né, mas ele falou assim, olha, o senhor vai ter que pagar $10.000 pelo respirador, porque senão só vai morrer. Né? E o senhorzinho lá, o velhinho, já estava com 92 anos, tal, com esse negócio de corona, e aí ele começou a chorar. E aí os caras, só tá chorando porque não tem dinheiro? Aí ele falou, não, na verdade eu tenho dinheiro, eu posso pagar esse respirador. É que eu fico pensando que tenho que pagar $10.000 para poder respirar, e durante 92 anos eu respirei gratuitamente por um oxigênio que Deus me deu. Né? E eu nunca agradeci Deus por ter respirado esse oxigênio. E agora está me caindo na ficha, né, da gratidão. Então a técnica do Seligman, né, que é da psicologia positiva, ele coloca a carta da gratidão. Então peguem uma folha de papel, quando eu terminar a live, peguem uma folha de papel e agradeçam. Agradeçam pelo ar que você respira, mas agradeça também pelos pais de vocês. Muitas pessoas têm conflitos com os pais, tal, mas independente de qualquer coisa, agradeça, porque se você está aqui agora, está nos assistindo, provavelmente eles que te colocaram no mundo, independente de quem são. Né? Então faça uma carta de gratidão, porque até outro dia eu estava falando para um amigo meu, Mariano, que ele é quiroprata, né, quiropraxista, e eu falei para ele assim, o Mariano, a gratidão é maior do que o amor. Porque quando você ama alguém, existe uma reciprocidade. Então eu amo alguém e quero ser amado por alguém. Agora quando a gente agradece porque a gente está dando amor. Né? Então escrevam uma carta agradecendo as pessoas. E aí se você tiver oportunidade, depois leia essa carta e veja se essas pessoas você ainda pode agradecer. Talvez sejam pessoas que você ainda pode pegar o telefone e ligar e agradecer. E outras talvez agradecem em oração. Né? Então fica aí a dica de usar a carta de gratidão, porque a gratidão, inclusive do ponto de vista de flow, né, do cérebro, do processo do cérebro, no momento que você agradece, você libera um monte de hormônios importantes. A gente fala muito do sistema dopamínico, né, da recompensa do cérebro. O cérebro, quando ele produz dopamina, ele faz com que a gente fique super feliz, né? Então é aquela coisa da recompensa e tal. E quando que a gente tem a dopamina? Quando a gente agradece. Quando você se sente grato... Então, a gratidão é exercício também? Muito, muito. A gratidão é muito mais importante do que o perdão, muito mais importante do que o amor. Porque, por exemplo, eu posso agradecer uma pessoa que me sacaneou e eu nunca vou perdoar ela. Mas eu vou agradecer porque ela me tornou uma pessoa melhor. Percebe? Então, assim, mas aí o perdão também é importante. Claro que o perdão é importante, mas se você não conseguir perdoar essa pessoa, mas você agradecer, olha só aqui, ó. Temos uma convidada especial agora. Aí a gratidão ela vai se tornar uma coisa muito importante para o cérebro. Inclusive, eu falei de tarde, né, lá na live, mas eu reforço aqui para a gente vai explodir aqui, vai cair a linha, né? Mas é importante a gente entender que essa gratidão também está relacionada à imunidade. Quanto mais agradecido eu for, minha imunidade fica mais forte. E quanto menos gratidão tiver, quanto mais ingrato eu for, mais doente eu vou ficar. É incrível isso. Uau! A Juliana colocou, a gratidão é a memória do coração. Exatamente isso, Ju. Exatamente isso. Porque é coração mesmo. É falar com o coração, é falar de gratidão. Gente, ó, enquanto o Ari estava falando, eu estava tentando anotar aqui, ele estava falando, estava digitando, né, que eu não estava prestando atenção dele não, tá, gente? Que eu estou anotando as perguntas. Embora vai cair a live, se você puder refazer as perguntas, eu anotei só 3 aqui, de como trabalhar com pessoas com problema respiratório, porque algumas vezes a gente sabe o que está acontecendo, mas não consegue mudar. EDMR pode ser feito por dependentes químicos, para dependentes químicos, negócio assim. E o restante eu não estou conseguindo anotar, porque vai cair. Então, gente...